mais um que fala autoridade. E nesse mês de outubro, né, um pouco antes, a gente já conversou aqui, que estamos falando com a deputada Zela Bertenbach, tá certo? Como é que aí, viu? E o nosso objetivo hoje é tratar sobre dois assuntos bem fáceis. O primeiro deles é a reforma política, o segundo é a inclusão da mulher na política e, claro, no mês de outubro a gente tem que falar um pouquinho do período, né, que é o combate ao câncer de mama, né, correto? Correto. Deputada, te agradecer por esse espaço, te agradecer porque finalmente consegui ter um momento com a senhora, foi uma luta, até porque eu não moro em Porto Alegre, mas deixo a senhora à vontade. Primeiro, reforma política. Quero te cumprimentar, Matheus, e dizer que, conversando contigo, a gente sabe que o curso que você está fazendo de História dá um conhecimento amplo e a gente consegue chegar a conclusões políticas, econômicas, porque é a história que nos leva a descobrir o porquê das coisas acontecerem da forma como estão acontecendo no país, no mundo e, por que não dizer, também no nosso estado. Bom, a reforma política especificamente foi um desastre, foi uma desilusão. Ela pontuou muito pouco, permaneceu praticamente aquilo que estava já garantido, apenas a questão daqui. Ela também não está definida ainda, estão discutindo, mas a questão da reeleição, nós gostaríamos que não houvesse mais coligação na proporcional para dimensionar melhor a atuação de cada um dos partidos políticos, que muitas vezes um vai complementando o outro e não trabalham na sua ideologia, nas suas metas, nos seus projetos. E vira aquela história que nós conhecemos muito bem. Junta um grupo aqui para ganhar do grupo lá. E não se faz a política com a seriedade que deveria. Nós, mulheres, tivemos no Senado, esta semana que passou, não conclusiva ainda, uma votação que atingiu alguma das metas que nós gostaríamos, que era ter a garantia de cotas dentro do parlamento, seja das assembleias, das câmaras municipais, porque a mulher hoje tem aquela cota, não é a mulher, tem 70% e 30%, pode ser homem, pode ser mulher, que sejam de sexos diferentes. Mas nós queríamos, como mulheres, e queremos, que enquanto a gente não tiver uma inserção maior na política, que se dê oportunidade e se garanta um número X de cadeiras pelos votos, então, das mulheres no parlamento. E a gente viu que estão discutindo, inicialmente 15%, eu acho, depois 12%, depois 10%, num período transitório, como muitos países fizeram. Porque as mulheres na política, elas estão bastante ainda tímidas. Não se sabe tanto porquê, mas até pela conjuntura da política, a política é muito do mundo dos homens ainda. Quando a gente vai num evento, a gente percebe isso, mesas inteiras, e não é só na política, nos cargos de chefia, nas entidades, também é assim. Esses dias eu fui na representação de uma entidade forte aqui do estado, que tem inserção em todos os municípios, e um palco assim, cheio de homens, e numa ponta estava uma mulher. Então, é muito difícil a mulher, ela vai, ela participa, mas na hora de ocupar um cargo de chefia, o homem avança e sobressai. Isso não é questão de gênero, não é disputa. É a gente garantir a nossa inserção, a nossa forma de trabalhar, de fazer política neste mundo. Então, falando na reforma política, não se avançou praticamente nada. Nós pensávamos muito mais, inclusive o PSDB, ele trabalhava essa não reeleição, 5 anos de mandato, trabalhava não coligação na proporcional, não se tinha uma definição conclusiva sobre financiamento de campanha, mas nós tínhamos que trabalhar mais como se constrói a política para que os partidos sejam mais identificados com a sua linha filosófica. E hoje, realmente, nós no Brasil não trabalhamos partidos políticos. Temos muitos partidos que vão que nem o vento, somam hora com um lado, hora com o outro, e não discutem aquilo para o qual foram eleitos. E essa confusão de aglomerações, assim, por interesses, muitas vezes pessoais, outras vezes políticos, faz com que a gente não tenha essa identidade que nós achamos que é importante na política.
E, dentro disso tudo, nós acreditamos que poderia diminuir aquilo que está solto aqui no país, que é a corrupção. Porque sempre se consegue aqueles apoios, a troco de favores, e isso também teria que acabar. Eu acho que você dá apoio por uma questão a troco de algum favor, você não está sendo correto com o eleitor que te elegeu e não está cumprindo a tua função. Teve nessa linha, né, falando ainda sobre reforma e inclusão, né, e principalmente quando entra em corrupção, teve um vereador lá de Pelotas que ele propôs uma lei municipal, isso já tem no município de Minas Gerais. Tá? Com base nessa lei, ele propôs que toda empresa, todo financiamento privado em uma campanha fosse limitado. Ele estipulou um valor, se eu bem me lembro, estava em R$70, que seria por CNPJ. E ele falou assim, toda empresa que, nessa proposta de lei, financiasse qualquer candidato, ele não poderia, qualquer candidato ao executivo, tá? Ele não poderia concorrer, caso o seu candidato fosse eleito, concorrer a uma licitação, né? A ideia dele, que ele propôs, era para combater justamente a corrupção, que muitas vezes acontece. O que a senhora vê em cima dessa linha? E também tem essa questão de diminuir, né, essa falta de identificação dos partidos, porque hoje tem partido que só ocupa números ali, vamos ser bem honestos. Assim. A questão do financiamento, eu não sei se isso resolveria, uma tentativa talvez, mas a gente vê que, em primeiro lugar, não haveria o financiamento, porque todas as empresas querem participar da licitação. Mas eu acho assim... Mas já diminuiria a corrupção. Talvez diminuísse, seria uma tentativa. Eu acho que tudo que a gente fizer é válido. Eu tenho aqui na Assembleia a lei da ficha limpa, que ainda não consegui levar avante. Eu tenho acompanhado direto isso. Agora ela está na Comissão de Constituição e Justiça, já tem parecer favorável da deputada Manuela, e vamos ver se agora eu coloco em votação. Vamos ver se eu vou levar a votação, para a gente ter a segurança de que, bom, deu ou não deu, porque eu estou há muitos anos com essa lei e ela não está sendo fácil de se colocar em votação. Ora por uma questão, ora por outra, porque tem que ter, aqui a casa do diálogo, tem que ter o consenso das pessoas, todas quererem. E a gente sabe que nem todos querem, mas ela não interferiria em nada no dia de hoje, retroativo aos outros dias. Seria do momento da sua sanção para frente. E isso também ajudaria. Mas existe a lei federal. E a gente viu que isso não foi respeitado e nem levado em conta. Infelizmente. Porque é transitado, julgado, daí nunca é julgado, nunca está transitando sempre. Então eu acho que isso não resolveria. Mas seria uma tentativa, a gente louva a ação do vereador, só que dificilmente haveriam contribuições nessa limitação, e então não haveria naqueles que quisessem concorrer. Mas também eu vejo que o financiamento público, como muita gente defende, só financiamento público não daria o fim da corrupção. Eu também não concordo. Porque as pessoas achariam como burlar a lei, fazer o caixa 2, e seria igual privilégio daqueles que têm mais patrimônio pessoal ou que têm mais influência com pessoas que têm patrimônio pessoal que poderiam doar. Então não é por ali. E o financiamento público, nós já temos nos partidos políticos os fundos partidários. Então também o dinheiro que vem do bolo, do caixa de governo para os partidos. E foi ampliado esse fundo. Exatamente. Então não pode o cidadão paga imposto. Todo mundo está subindo tributos, aqui no estado é necessário, indispensável, tem que se fazer. O governo federal subindo tributos. E nós o município também, nessa contrapartida, acabam sendo obrigados a subir. E o município, claro, com problemas que ele não tem muito onde subir, só no IPTU, porque ele não tem o ISS que ele não pode... Então é difícil, mas eu entendo que tudo que a gente puder fazer para evitar a corrupção, mas eu acho que a corrupção é muito da educação e da formação, porque não é só o político que é desonesto, o cidadão quando ele quer sempre levar uma vantagem da política, quando você quer que o teu indicado seja preferido em qualquer coisa de governo, quando você insiste
numa fila de SUS para te colocar na frente, e a gente sabe que pode acontecer. Então eu acho que em todos os lados o cidadão tem que ser mais ético, o cidadão tem que saber e fiscalizar mais. A gente não fiscaliza nenhuma obra que os governos fazem, em qualquer nível. Não custa você, que é cidadão de um município, acompanhar, ou não acompanhar como fiscal dia inteiro, mas que você te aproprie do custo, daquilo que foi feito, esse repartir com o cidadão que paga tudo isso, também ajudaria a ter menos corrupção. Deputada, Outubro Rosa, muitos desafios nós temos quando se refere à saúde. Né? E nós temos no Brasil hoje, parece que uma cor para cada mês. Né? E o Outubro Rosa é um dos mais importantes do calendário da saúde, né, no Brasil num todo e aqui no estado também, que é um estado que mais investiu nos últimos anos, é um dos estados que mais investiu no aumento de consultas a combate ao câncer de mama, entre outras coisas. Como é que a senhora enxerga os desafios que o nosso estado tem, né, todo o ano passado, e os municípios principalmente, para cumprir as metas, né, para pelo menos falar, tivemos um Outubro Rosa realmente digno de dizer, pode se comemorar? Eu acho que as campanhas que estão sendo feitas em todos os municípios, no estado, enfim, com cidadãos também. Eu tenho no meu município uma cidadã que teve câncer de mama e ela promove agora uma ação no mês de outubro muito forte para mostrar para as mulheres que não tem que se esconder quando tem a doença, mas tem que compartilhar para buscar apoio, porque isso tudo ajuda a passar aqueles momentos mais difíceis. E o câncer de mama tem cura, 95% tem cura, porém precisa ser diagnosticado precocemente. Então essas campanhas todas têm esse objetivo. Aqui em Porto Alegre, a gente conversando ali no hospital daqui, nos passaram que realmente houve uma procura muito maior de diagnósticos preventivos depois das campanhas. Então dá resultado. E eu acho que cada município tem que rastrear as mulheres. Por que tem agentes de saúde? Para que eles detectem quais são as mulheres que deveriam fazer seus exames. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, por ser um dos estados com maior incidência de câncer de mama, nós pedimos que fosse estabelecido 40 anos para o diagnóstico precoce de todas as mulheres. Quem pode encaminhar essas mulheres? São os agentes comunitários de saúde, que têm aquela abrangência de região. Então, eu acredito que esses resultados eles vão ser, pelo menos, conhecidos das mulheres. Agora, o câncer de mama está aumentando e nós temos logo depois de outubro, nós temos o mês de novembro. Novembro azul? A gente colocava o Outubro Rosa, mas a gente pode fazer ações, várias ações, durante o ano também. Mas sempre eu acho que essa repescagem das mulheres que não fizeram o diagnóstico preventivo tem que ser feita no município. Porque a gente sabe que a mulher descuida também desse exame. E muitas vezes quando vai buscar o diagnóstico já é um câncer mais avançado, o tratamento é mais dolorido, é mais traumático, enfim. Mas nós temos coladinho no Outubro Rosa ou Novembro Azul. E eu acho que foi feito propositalmente isso. Porque nós trabalhamos também com a divulgação do câncer de próstata. E os homens são mais ainda, têm mais dificuldade de buscar o diagnóstico, de fazer os seus exames. Então tem que se trabalhar muito também o Novembro Azul. São programas colados e que devem ser os dois muito bem trabalhados. Muitos homens, porque anos atrás as pessoas também morriam antes, não é? Hoje a longevidade de 74 anos aqui no Rio Grande do Sul faz com que algumas doenças que matavam lá atrás com 50 anos dão uma sobrevida hoje porque foi se cuidando mais da saúde da população, os tratamentos são mais avançados, os diagnósticos melhores.
Então, nós temos que fazer chegar ao cidadão essas duas campanhas. Nós temos o Instituto da Próstata aqui de Porto Alegre, que trabalha muito isso. A gente tem parceria também na divulgação com eles. E voltando então ao nosso outubro, está chegando ali, né? Falta um mês, para nós começarmos então o trabalho de prevenção do câncer de mama. Eu acho que isso é... O SESC tem um trabalho muito bom também. Eles vão com carretas nos municípios, os municípios podem solicitar, eles ficam durante 30, 40 dias fazendo esse diagnóstico, descentralizando em todo o município. O município maior, então é bom que isso se leve até o município, e eles têm material também. Então não é só o IMAMA aqui em Porto Alegre, o Instituto da Mama com a doutora Mayra trabalha muito isso. Municípios maiores também podem convidá-la, ela sempre tem ações, palestras. Ela também é presidente da Federação do Instituto do Câncer de Mama Nacional, e nós tivemos um avanço com essa federação. A senadora Ana Amélia foi relatora, e nós avançamos entre o diagnóstico e o tratamento com lei que determina prazo. Eu acho que isso foi um avanço muito grande. Porque primeiro tu diagnosticava o câncer e daí tu ficava penando. 1 mês, 2 meses, não tem vaga, não tem isso, não tem aquilo. Hoje a lei determina, é o prazo máximo de 60 dias, ou máximo, mas é lei que a pessoa receba o tratamento dentro desse prazo. Diagnosticou, tem que fazer o tratamento até 60 dias, é o prazo. Então não fica a pessoa, o câncer avançando e ela em casa esperando. E tem uma questão também que há problemas entre fazer mamografia, tudo bem, faz, mas quem faz a interpretação? Então tem regiões e municípios que têm dificuldade de agilizar a interpretação do diagnóstico da mamografia. E hoje tem outros exames mais sofisticados, que quando tem problema tu pode buscar, enfim. Eu acho que são políticas públicas que avançamos e precisamos, claro, hoje todo mundo na crise, que os tratamentos sejam realmente feitos. E eu diria que o SUS é o que melhor trabalha no tratamento de câncer, dos planos de saúde, que o SUS não seria exatamente um plano, mas os tratamentos são muito caros. Então a gente sempre diz, o SUS faz muita coisa, o Sistema Único de Saúde, ele faz um trabalho que a maior parte da população acha ou desconhece. As pessoas têm tratamentos caríssimos, no caso de câncer são tratamentos muito caros, e o SUS, se você entra pelos caminhos, faz o tratamento adequado, ele tem dado bons resultados e atendido a população. Deputada, eu te agradecer por esse espaço, convidar vocês que estão nos assistindo, não deixar de nos acompanhar pelas redes sociais, Facebook, agora com o nosso site do Quem Fala é Autoridade, também temos ali outras matérias, outras entrevistas. Querem conhecer mais a deputada? Acesse pelo Facebook lá, procura a deputada Pretenbach, Zilá Pretenbach, e também venham aqui na Assembleia ou assistam a TV, o canal legislativo do seu município e o daqui da Assembleia, né? Porque errados somos nós sem buscar, né, os nossos candidatos. Não se esqueçam, saúde do trabalhador em primeiro lugar, e sem educação não há transformação. Muito obrigado, deputada. Agora eu faço uma pergunta. Fica à vontade. Candidato a vereador? Se Deus quiser, quem sabe. Tá bom. A gente tem que cuidar que antes do 3 de outubro a gente não pode confirmar. Não, tu tira aí. Não, tô brincando. Valeu, gente. Até a próxima.